Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui agora para falar sobre decadência e para traçar um comparativo entre prescrição e decadência, e aí a gente encerra de vez esse tema, certo? Decadência é bem mais simples que prescrição, como você vai ver, mas o que a gente precisa ter bastante cuidado é exatamente na diferenciação de um instituto e do outro. Então, aí na sequência eu vou te trazer aí um quadro comparativo que é indispensável, que você precisa pegar na véspera da prova, dar aquela olhada para você ter ali a lembrança do que você não pode esquecer, certo? Para você fazer aquela revisão massa antes da prova, tá bom? Então, vamos lá. O que é a decadência? A decadência, ela é a perda do direito. Em decorrência do quê? Desse direito não ter sido exercido num determinado prazo ali, num determinado lapso temporal. Diferença é que, a gente vai ver isso melhor. Eu não falei que há a perda da pretensão, é mais agressivo. Por quê? Porque eu perdi o direito, não tem mais como dizer. Então, quando eu falo em decadência, eu não posso mais alegar aquilo, não tem mais como discutir, porque eu perdi o direito, não tem nem como dizer que aquilo pode ser, que a pessoa pode me reconhecer, aquela situação, não, já houve a perda do direito. Quer ver uma situação que é bastante importante? Uma situação, por exemplo, em que há um vício num contrato. Então, eu fiz um contrato ali com uma outra pessoa, mas eu agi em erro, eu errei sobre ali alguma questão que era essencial ao contrato, foi um erro substancial. Eu podia alegar isso como uma possibilidade de anular esse negócio jurídico? Podia, mas eu tinha um prazo decadencial para fazer isso. O prazo decadencial, isso você vai ver na aula específica lá de negócios jurídicos, é de 4 anos. Se eu não fiz, o que aconteceu? Decaiu, caducou. Já ouviu a palavra caducou? Sempre que se falar em decadência é isso. Ou decaiu ou caducou, por quê? Porque você perdeu. Lembra quando fala? Caducou, perdeu. Então, caducou o seu direito. Houve, então, a decadência do seu direito. Certo? Fica muito atento para as diferenças. Veja, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, a regra é que não se aplica as mesmas questões que envolvem a prescrição à decadência, certo? Exceto se houver uma disposição legal em sentido contrário, diz o 207. Aí aplica-se o disposto no 195 e 198, inciso 1. Isso diz o 208. Então, essas situações descritas no 195 e no 198, inciso 1, elas podem gerar efeitos também na decadência, mas apenas essas situações. As demais situações, não se aplicam na decadência. Tá bom? Outra coisa, veja, é nula a decadência fixada em lei. Por quê? Artigo 209 nos diz isso. Por quê? Porque é nula, ou melhor, é nula a renúncia à decadência. A professora tá louca, né? Leu é nula a decadência, até fiquei doida aqui. É nula a renúncia. Por quê? Porque a gente vai ver que a decadência, ela pode ser renunciada. Por quê? Porque a decadência, ela é diferente da prescrição. Existe ali a decadência convencional, que eu já vou falar com você logo abaixo. Só que quando a decadência decorre da lei, não há como renunciar. E aí é a mesma coisa da prescrição. Nessa situação que eu te falei aí, no exemplo do contrato, que eu estava em erro e eu quero alegar que houve um vício e anular esse contrato, eu tenho ali um prazo determinado na lei para alegar, para buscar a anulação desse contrato. Este é um exemplo de decadência legal. Por quê? Porque foi fixada pela lei. Eu posso abrir mão desse prazo? Ou a quem interessar pode abrir mão da decadência? Não. É nula essa renúncia. Por quê? Porque se a lei impôs, estamos ali a distritos obrigados a cumprir a lei. Ok? Então, é nula a renúncia à decadência legal. Artigo 209. Outra coisa, o juiz deve reconhecer de ofício essa decadência legal. Por quê? Porque está na lei. O juiz não tem que saber o conteúdo da lei? Tem. O juiz não tem que reconhecer o conteúdo normativo? Tem. Então, ele tem que reconhecer de ofício quando operar-se a decadência legal. Legal, ok? 210. Por quê? Porque em relação à decadência tem a decadência convencional. E o que é a decadência convencional? É aquela decadência que é fixada pelas partes num contrato, por exemplo. Ah, então as partes convencionam que num caso de um conflito tem que ser alegado sem conflito em 120 dias, em 3 anos.
essa é uma decadência que, então, um contrato ali, vamos pensar, um contrato de prestação de serviços. É estabelecido ali entre as partes, não estou falando que é um contrato de consumo, hein? É um contrato de prestação de serviços específico, em que não há uma relação de consumo. Ali as partes podem convencionar ali um prazo decadencial para uma possível reclamação dos serviços prestados e tudo mais. Neste caso, a gente tem aí uma decadência convencional, que foi estabelecida pelas partes, conforme ali a sua expressão de vontade no contrato. As regras da decadência convencional são diferentes, certo? Então, a decadência convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas, ponto importante, o juiz não pode suprir esta alegação, porque o juiz não vai reconhecer de ofício. 211. Aqui é simples, você pensa o seguinte, o juiz tem a obrigação de saber, de reconhecer de ofício ali a decadência dos contratos? Não, mas se o contrato está no processo, o juiz vai ter acesso. Vai, mas se a parte interessada não alega, o juiz vai se meter? Não. O juiz não vai se meter. Por quê? Porque houve ali uma convenção, o que deve prevalecer é a vontade das partes. Se aquela parte a quem lhe aproveita aquela decadência não alegou, e é uma decadência convencional porque foi fixada em contrato, então o juiz não vai alegar. Muita atenção para isso. Ou melhor, o juiz não vai alegar, não, o juiz não vai reconhecer de ofício. Muita atenção nisso, tá bom? E aí, sobre decadência é isso, mas agora eu vou te trazer o quadro que eu quero que você reveja antes da prova, em todos os momentos aí de revisão. Quadro comparativo entre prescrição e decadência. E imprime, cola no quarto, põe no mural, põe na geladeira, por quê? Para você ficar com isso em mente, certo? E qualquer questão que caia sobre o assunto, eu quero ver, eu quero notícias de que você acertou. Prescrição, a gente já viu. O que é a prescrição? Perda da pretensão pelo transcurso de um determinado prazo. Perda da pretensão. Por quê? Porque se aconteceu a perda do direito, eu tenho a decadência. Perda do direito em razão de não ter sido exercido num determinado prazo. Ok? Essa é a diferença-chave conceitual de cada um dos institutos. Perda da pretensão, prescrição, perda do direito, decadência, tá bom? A prescrição, ela pode ser renunciada? Pode, a gente viu que a parte pode ter uma conduta expressa, né? A parte a quem favorece a prescrição, ela pode ter uma conduta expressa ou mesmo uma conduta tácita que demonstra que está renunciando à prescrição. Por outro lado, é possível ali renunciar à decadência? Apenas se for convencional. Por quê? Não há renúncia da decadência quando fixada em lei. A convencional é possível porque, como eu te falei, depende da vontade das partes. Então, se a parte que vai ali ter o reconhecimento da decadência em seu favor resolve renunciar, ninguém vai se meter, né? Por quê? Porque envolve ali o que foi convencionado entre as partes. Diferente da decadência fixada em lei. Essa não tem renúncia, certo? Os prazos prescricionais não podem ser alterados pelas partes. Por quê? Porque é a lei quem determina. A gente viu todos os prazos prescricionais, 205, 206. Não tem como alterar. Agora, a decadência tem. Sempre, não sempre, apenas a convencional. Que é justamente aquela decadência que foi ali firmada entre as partes. Certo? Que foi estabelecida pelas partes. Tá bom? A prescrição deve ser reconhecida de ofício. A decadência também? Também quando for decadência de origem da lei, né? A decadência legal. Por quê? Porque se for a convencional, o juiz não é obrigado a reconhecer de ofício. Se liga nisso, tá? Porque a decadência tem essas duas diferenças, essas duas espécies. A prescrição, e aqui é uma dicasinha prática, porque às vezes no dia a dia a gente não sabe, né? Quando que é prescrição, quando que é decadência, e aí é só uma dica prática. Prescrição sempre corre em anos. Então, veja, eu falei 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 4 anos, é em anos a contagem da prescrição. A decadência não necessariamente. Existem situações em que a decadência é contada em dias. 120 dias para a parte alegar tal situação, senão há o quê? Decai, caduca, perde o direito, houve decadência. Então, a decadência, sempre que falar em dias, não é prescrição. Aí é decadência. Aí, se for em anos, aí você já tem que observar a natureza da situação ali para verificar se é prescrição ou decadência. Certo?
Como eu disse, é uma dica prática, porque você tem que se ligar sempre aí nessas questões conceituais de cada um dos institutos. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para você que vai prestar TRF3 sobre prescrição e agora sobre decadência. Então, fechamos este assunto e eu espero que você tenha entendido. Faça o estudo com calma, leia os dispositivos da lei depois de assistir a aula, porque é de extrema importância para fixar conteúdo. Tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê num outro momento. Até lá! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!